Muito bem. Alguns ainda vão chegando aí. Bem-vindo a todos vocês que estão nos acompanhando. O objetivo de nós estarmos aqui é falarmos a respeito de ceia. É uma das coisas que uma das várias coisas, né, que nós estamos sendo prevenidos, ou melhor, né, não estão sendo quase que proibidos de fazer da forma como nós temos o costume de fazer. E é algo que gostamos muito de fazer como igreja. Eu vejo várias pessoas quando chegam no domingo de ceia, já chegam com aquela expectativa. E teríamos talvez feito a ceia no domingo passado, por ser o primeiro domingo, mas talvez também teríamos esperado até sexta, até depois da manhã, para fazer a ceia, lembrando, né, do dia onde Jesus instituiu a ceia, que foi no dia da sua paixão, na sexta-feira da sua paixão. Então, convidei o nosso especialista em ceia, o Luciano, para entrevistá-lo, para fazer algumas perguntas para ele, para nós refletirmos a respeito da ceia em si, porque o nosso objetivo é celebrarmos a ceia na sexta-feira. Algumas igrejas estão fazendo em formato de drive-thru, outras igrejas juntam seus carros, vão juntar seus carros no estacionamento e mostrar, né, o culto num telão. E nós optamos por fazer a ceia nas casas. Queremos possibilitar que você que vai assistir a gente ao vivo no culto possa estar realizando a sua ceia. Mas achamos importante termos algumas orientações, alguns esclarecimentos a respeito. Então, mais uma vez, boa noite, Luciano. E aí, ceia em casa pode, não? Pois é, a ceia ela é uma refeição, na verdade, né? Quando Jesus, se pensarmos, quando Jesus instituiu a ceia, ele estava, claro, era uma ceia, um momento especial, né? No final de semana da Páscoa, mas eles estavam simplesmente comendo juntos e de repente Jesus, ele pega o pão e o vinho e transforma aquele momento num momento especial, né? Num momento que ficaria na história e que continua, inclusive afeta as nossas vidas hoje, né? Então, ela começou de uma forma muito informal e se tornou algo tão precioso, tão poderoso, né? E pensando em fazer ceia em casa, nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 46, né? No início da igreja primitiva, o texto diz que eles partiam o pão em suas casas, né? Ou seja, celebravam esse momento nas casas, né, com um significado muito profundo, muito especial. Então, com certeza, podemos improvisar nesse tempo agora, né? Legal. Você falou da instituição deste formato de ceia, né, que Jesus, né, no fim de semana que antecedeu a sua paixão, a ceia que eles estavam celebrando lá era a ceia do Antigo Testamento, né? Durante séculos, o povo de Israel celebrava esta ceia, ou esta Páscoa, naquele fim de semana específico. É a mesma coisa que nós estamos celebrando hoje? Existem semelhanças, existem diferenças? Que a nossa ceia tem a ver com aquela ceia que Jesus, ou melhor, a ceia que os discípulos prepararam para Jesus, né? Jesus depois mudou. Com certeza tem uma relação, né? A questão da Páscoa no Antigo Testamento e a celebração que era feita, né, com a ceia, né, nos dias de hoje, tem bastante semelhanças, mas há um propósito, vamos dizer assim, novo, diferente na instituição de Jesus na ceia, né? A Páscoa ela começa, vamos dizer, historicamente quando Deus age, né, sobre as famílias de Israel no Egito, né, libertando o povo. Deus dá instruções, né, para que eles preparem aquele cordeiro com os pães, com as ervas amargas, preparem aquela ceia, né, aquela refeição ali, que eles aspergissem o sangue desse cordeiro sobre as portas. E quando Deus, na 10ª praga, né, matasse os primogênitos ali do Egito,
ele passaria por cima, né? A palavra Páscoa significa passar por cima ou saltar sobre. Deus, ele, né, o anjo da morte, no caso, ele saltaria sobre estas casas, e não haveria morte dos primogênitos nesses lares. E logo após, né, quando então o povo é liberto de Israel, Deus estabelece a Páscoa como que eles lembrassem, né, do dia da libertação, eles tivessem na memória, né, foi instituído como um memorial, eles tivessem na mente a libertação que tinha acontecido. E Deus ordenou que essa celebração acontecesse, né, como um memorial perpétuo. E quando nós chegamos no Novo Testamento, no final de semana próximo da Páscoa, Jesus, ele, celebrando essa data, ele institui a ceia, né? E é como se essa celebração da Páscoa, que simbolizava, que representava a libertação do Egito, agora fosse representada ou celebrada pela ceia, né, que deveria ser celebrada constantemente, não somente como uma libertação do pecado, mas também como um memorial da nossa comunhão com Deus, né? Então tem não é a mesma coisa, mas tem uma ligação, um significado espiritual muito, muito próximo, né? E no Antigo Testamento a gente vê muito toda a prefiguração, né? Ou seja, muita coisa do que acontecia no Antigo Testamento, o sacrifício dos animais e outras leis, elas apontavam para algo que aconteceria no futuro. Tem a ver com o que eu falei no domingo passado, na minha percepção dessa busca implacável de Deus, né? Ou seja, esse desejo de Deus de estar com o seu povo. Então, né, sangue era derramado, animais eram sacrificados, isso já apontava para algo que aconteceria, né? Então, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa, ele é uma figura de Cristo, né, que foi sacrificado, e a ceia, né, simboliza, representa isso. Existe uma série de, como você falou, nessa simbologia do Antigo Testamento que, para quem vivia aquela cultura, fez todo o sentido quando tudo isso aconteceu, né? Por exemplo, Uhum. né, a libertação da Sim. escravidão, né? O povo de Israel foi marcado por toda a sua história por aqueles anos onde, né, muitos anos onde eles ficaram escravos. Aquilo marcou a sua história e a sua cultura e até a sua identidade. E quando então existe a libertação da escravidão naquela primeira Páscoa, né, aquilo é um favor de Deus como nunca se tinha visto. E agora com a Páscoa de Jesus, mais uma vez uma escravidão num ambiente agora espiritual, né, de novo um favor de Deus como nunca se viu, né, a morte do cordeiro representando ou, né, tendo seu paralelo em Jesus, que muitas vezes é chamado de cordeiro também, a morte dos primogênitos, né, ou seja, Sim. ou Jesus morre por você ou você morre, né? Uhum. Esses paralelos, né? Então é Uhum. fascinante vermos quantas vezes a história de Israel também serve como um ensinamento para aquilo que Jesus vai fazer depois para a igreja. Uhum. Exatamente, né? São vários os significados e simbolismos, né, que representam isso, né? Com certeza muito, muito interessante. Aquela Páscoa na saída do Egito, ela foi orientada depois a Deus através de Moisés para que se celebrasse anualmente, né, no calendário, assim como num calendário semelhante ao que nós celebramos hoje, uma vez por ano, a Páscoa. Quando Jesus institui a Páscoa, ele fala numa Ceia. frequência, numa regularidade, desculpa, quando eu institui a ceia, obrigado. Ele fala de uma frequência, de uma regularidade, de uma forma um pouco vaga, né? Então, os judeus faziam uma vez por ano, os menonitas fazem uma vez por mês, né? Há outras linhas que fazem com outras frequências. O que a Bíblia diz a respeito disso e por que é que nós fazemos uma vez por mês? Inclusive, é uma pergunta que o Patrick mandou aí.
Eu penso que um dos textos, na verdade, que pode nos orientar a isso, Paulo, quando ele escreve, né, em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala sobre isso. Ele tem uma expressão ali onde o texto diz, façam, né, Paulo está replicando, na verdade, as palavras de Jesus, e ele diz assim, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, eu entendo que não há uma regra com relação à frequência, deve ser feito toda semana. Nós vemos no início, na igreja primitiva, com uma frequência muito maior do que a nossa hoje. Então, eu entendo que, na verdade, existe uma liberdade, né, de fazermos quando nós quisermos, mas sempre em memória dele, né? Então, é como se Paulo dissesse, quando fizerem, né, façam isso em memória dele, né? Daqui a pouco a gente pode entrar nesse aspecto, o que isso significa, né? A nossa prática tem sido um domingo por mês, né? Uma vez por mês. Não saberia dizer, eu creio que muitas igrejas têm essa mesma prática, inclusive fazendo no primeiro domingo do mês, né? Há muitas igrejas locais que têm essa mesma prática, mas eu não vejo uma ordem, uma direção de, né, com que frequência fazermos, né? Há uma liberdade e eu creio que precisa ter uma regularidade também, né? A grande maioria faz, pelo menos da tradição anabatista, né, no primeiro domingo. Algumas igrejas até aqui de Curitiba fazem sempre no último, mas parece uma frequência mais tradicional agora, né? Como você disse, há uma liberdade, também para não banalizarmos ou não, né, não fazermos isso frequência demais, correndo o risco de perder um pouco o significado e também não deixar isso passar muito. Na minha opinião, pensando um pouquinho, né, em 1 Coríntios, quando a gente vê o que acontece, eu acho que a gente, na verdade, historicamente, nós temos um certo receio, né, porque houveram abusos, né, na igreja de Corinto houveram abusos, e isso faz com que a gente, né, fique um pouco com o pé atrás sobre todo o assunto da ceia, né, porque Paulo corrigiu, né, a igreja de Corinto. Paulo, né, chegou, né, bateu de frente com eles sobre como eles estavam realizando a ceia, e de certa forma isso nos assusta um pouco para não cometer o mesmo erro que eles cometeram, né? Então a gente acaba não querendo abusar dessa prática, dessa realidade, de certa forma por um receio, né? Mas eu creio que quando nós, né, compreendermos, entendemos a questão da ceia, ela vai se tornar uma celebração prazerosa, gostosa e que podemos fazer com frequência, né? É realmente um momento gostoso, né? Como você falou, e várias pessoas, né? É muito comum pessoas já se prepararem para esse momento, sabendo, né, da nossa rotina, de quando a gente celebra. Mas além desse sentimento gostoso, né? O que mais está envolvido? O que eu usar um termo um pouco simplista, né? O que eu ganho celebrando a ceia? Né? Quais Uhum. são os benefícios de um filho de Deus celebrar a ceia? O que acontece além daquele momento físico onde eu como um pedaço de pão e tomo um copo de suco? Quais são os benefícios para um filho de Deus? Talvez, né, se nós pensamos, né, quais são os benefícios ou o que acontece, né, talvez seria importante nós entendermos, ter uma compreensão, talvez, né, do que se trata, na verdade, a ceia, o que ela representa, né, porque, por exemplo, eu entendo que há consequências extremamente abençoadoras, né? Nós podemos ler, por exemplo, o texto de 1 Coríntios 10, 16, onde, deixa eu ler aqui, onde diz assim, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Né? A palavra no original, em vez de participação, ela é comunhão. Né? É uma comunhão
no sangue e uma comunhão no corpo. Então, Paulo está dizendo que nós temos, na verdade, uma participação na comunhão do sangue e na comunhão do corpo. Eu entendo que isso significa o quê? Que tudo o que o sangue e o corpo de Cristo representam espiritualmente pertencem a mim. Ou seja, eu faço parte de todo o significado que representa o sangue e o corpo de Cristo. Então é como se eu, fazendo parte dessa comunhão no sangue e no corpo, eu sou o herdeiro da salvação que está envolvido. Eu experimento cura, eu experimento libertação, eu tenho vida plena, eu tenho tudo aquilo que é necessário, na verdade, para uma total restauração, regeneração, libertação, cura. Por quê? Porque há uma comunhão no sangue e no corpo de Cristo. Então, a bênção, da celebração da ceia, ela tem um significado, ela tem uma profundidade que vai muito além do que talvez a nossa mente consegue captar ou imaginar. Então, há poder, na verdade, nessa comunhão, nessa celebração. Você falou que a cura é um pouco polêmico em alguns sentidos, dizermos que a ceia cura, mas Paulo fala sobre enfermidade no contexto da celebração da ceia, Você quer falar um pouco mais sobre isso? O texto em 1 Coríntios 11, ele vai falar depois, ele vai entrar no que nós poderíamos, se todas essas bênçãos elas são consequências positivas, existem consequências negativas também, e Paulo vai falar sobre isso, e ele vai dizer assim, quem come e bebe indignamente, está comendo e bebendo para sua, ele é considerado culpado perante o corpo e o sangue. Depois ele vai dizer de novo, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, será condenado. E aí ele entra nesse assunto, e aí ele diz, por exemplo, por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos até dormiram. Então há uma consequência negativa para quem come e bebe de forma indigna e sem discernir o corpo do Senhor. E aí nós temos uma questão importante, que nós precisamos compreender. Comer e beber indignamente, eu entendo que tem a ver com, como é que eu posso dizer, alguém que não compreende, não entende o significado daquilo que está acontecendo. Alguém, a questão de comer indignamente, ou seja, ele come sem a consciência do que aquilo representa, do que aquilo significa. E nós vemos, por exemplo, na igreja de Corinto, nós tínhamos muitos elementos perturbadores, vamos dizer assim. Havia divisão, havia glutonaria, havia embriaguez, havia imoralidades, havia... cada um tinha o seu herói, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Então há vários elementos, vamos dizer assim, perturbadores na igreja de Corinto. Então, nesse contexto, Paulo está corrigindo a igreja, está ensinando a igreja, porque a vida de muitos na igreja de Corinto não era compatível com o sacrifício, não era compatível com o que aquilo representava. Então, comer e beber indignamente ou sem discernir o corpo é não ter uma consciência do que aquilo representa, e a tua vida também não está de acordo com aquilo. Então, há uma consequência nisso, e o texto vai falando de pessoas fracas, doentes, e algumas até morreram. Então, há sim uma consequência negativa para quem não tem essa consciência, esse entendimento. E eu creio que isso... Pode falar.
Não, essa expressão, né, de discernir o corpo de Cristo, ela até certo ponto também está ligada, né, daquilo que está sendo celebrado, ou seja, a morte e a ressurreição, né? Uhum, Então, se uhum, eu não entendo o que aquilo significou, né, e não me posicionei com relação àquilo, é como se eu fosse, né, enfim, eu deliberadamente não aceito o que Jesus fez por mim, eu não quero aquela decisão, né? Não aceito aquilo que ele fez, então vou viver minha própria vida, né? Mais ou menos como aquilo que falamos antes entre o cordeiro e o primogênito, né? Se você não discerne o que o cordeiro fez, né? No caso Jesus, você uhum, tem outro caminho, e isso não tem um impacto só na minha vida, né? Pelo contexto que você descreveu de Corinto, é, eu tomar indignamente também afeto o corpo, porque é uma celebração essencialmente coletiva. Né? uhum, uhum. Eu creio que tem muito a ver, né? Significa eu não honrar o sacrifício de Cristo com a minha própria vida. Então, eu não tenho uma consciência clara do que ela representa, do que ela significa, e também não honro esse sacrifício com a minha vida, né? Como se o sacrifício de Cristo fosse uma coisa qualquer, que não tem tanta importância, que não tem tanto significado, e é, na verdade, a essência, né? É, assim, uma obra, né, extraordinária de Deus, para, né, a reconciliação com o mundo, para o perdão, para o resgate, para a comunhão com Ele. E se não houver uma consciência clara disso, né, estamos de fato celebrando de forma indigna. E uma coisa interessante nisso, né, porque aqui entra, na verdade, toda aquela questão de pessoas, por exemplo, que não se sentem dignas, que não se sentem aptas, que não estão com a vida perfeita, não estão com a vida em ordem, né, estão de mal com alguém e pensam que por causa disso não podem celebrar a ceia. Né? O texto mesmo diz, logo após, né, Paulo vai dizer, examine-se, né, examine a si mesmo e coma. Né? Ele não está dizendo examine a si mesmo e aí você vai ter a opção comer ou não comer. Ele diz examine e coma. Né? Então, na verdade, é um convite, é uma convocação para nós olharmos para dentro de nós mesmos, para nós pensarmos, na verdade, é como se nós tivéssemos que pensar, né? Eu estou de fato consciente do que isso representa, do que isso significa. Então, observar a nossa consciência a respeito disso e também, né, a minha vida está honrando o sacrifício. Né? Eu estou honrando, eu estou não no sentido de obras, não no sentido de, né, fazer algo conquistar algo pelo nosso próprio esforço, mas de fato há uma coerência, né, entre a consciência, o entendimento que eu tenho e aquilo que eu estou vivendo. Então, essa é a autoavaliação, o exame que nós precisamos fazer. E se, Eu, diga. e se isso, né, se tem alguma coisa, né, eu posso colocar isso diante de Deus, confessar, né, e comer e celebrar, na verdade, o que Ele já fez. Né? Uhum, uhum. Eu estou vendo aí mais perguntas aparecendo e, por favor, você que está nos acompanhando aí, pode ir mandando. A gente tem vários assuntos a abordar e vamos incluir as perguntas de vocês também. Sobre isso que você estava falando de examinar-se a si mesmo, né? Eu lembro de muitos anos atrás ter visto uma celebração da ceia dirigida pelo John Piper, né? Onde ele falou sobre esse autoexame em várias dimensões, né? E ele ilustrou isso de uma forma assim, muito didática, né? Porque eu posso estar me sentindo muito bem com uma pessoa, mas não com outra, estando em paz com Deus, digamos assim, mas brigado com o irmão, que ambientes ou que esferas eu preciso ou eu posso me sondar, né? Quais são as áreas que eu posso aproveitar esse momento da ceia para examinar a mim mesmo e aí tomar a postura de arrumar isso, né? Não simplesmente como você disse, eu examino, percebo que está errado, então eu não tomo, né? Que Uhum. tipo de coisas a gente pode ajudar os ouvintes aí a pensar em um momento desse autoexame?
Eu creio que tem a ver, por exemplo, com relação, porque a ceia, na verdade, ela tem muito a ver com a comunhão do corpo, né? Então, tem muito a ver com a relação que nós temos no corpo de Cristo. Então, eu creio que relacionamentos têm um aspecto muito importante nessa hora. Então, Paulo, por exemplo, vai dizer assim, né? Se for possível, da parte de vocês, tenham paz com todos. Né? Então, Paulo está dizendo, o que estiver ao nosso alcance, né, para estabelecer a paz nos relacionamentos, isso deve ser feito. Então, eu acho que uma questão é com relação aos relacionamentos. Né? Eu estou em paz com o próximo, eu estou em paz com o meu irmão, estou em paz nos meus relacionamentos. Né? E se você, eu entendo assim, se você identificar que você não está num relacionamento legal com alguém do teu trabalho, alguma vizinhança, isso não impede você de tomar e celebrar a ceia. Né? Porque senão nós estamos dizendo que é por obras que nós experimentamos o perdão e a graça de Deus. Né? Isso não combina. Então, eu creio que é sim necessário resolver as coisas quando é possível, e essa é uma das questões, né, os relacionamentos, que devem ser acertados, que devem ser resolvidos, mas né, o perdão, assim como nós somos perdoados, né, gratuitamente, né, pelo amor, pela graça de Deus, nós também devemos liberar o perdão ao próximo. Né? Então, se eu estou guardando alguma mágoa no meu coração, na minha mente, é hora de liberar isso. Né? É hora de abençoar a vida daqueles que estão presos, talvez, no meu coração e liberar perdão para eles. Né? Então, para mim, tem muito a ver com relacionamentos. Né? Quando nós nos deparamos com a nossa realidade perante Jesus, né, no momento da celebração, o que ele fez e quantas coisas eu fui perdoado e continuo sendo perdoado, né, o perdão está disponível, fica tão pequeno aquele perdão que eu eventualmente estou segurando do meu próximo, né, alguém talvez me fez mal e eu não estou conseguindo liberar perdão para ele. O outro aspecto, nós anunciamos a morte de Cristo, né, existe essa expressão que Paulo usa, né, nós anunciamos a morte de Cristo até que ele venha. Eu anuncio essa morte para o meu próximo, né, a pessoa que está fisicamente próxima, vamos imaginar que estamos na igreja, mas eu preciso também anunciar para aquele que não está lá. Né? Então também é um outro relacionamento que eu penso que nós, como igreja e como pessoas nesse momento, podemos refletir. Né? Quanto eu estou realmente consciente do tamanho do que Jesus fez e feliz e disposto a anunciar ao próximo, a anunciar aquele que ainda não conhece. Desculpa, eu não entendi a parte final agora da segunda pergunta. Que uma das avaliações que nós também devemos fazer é com relação aos não salvos, né, aos que estão perdidos. Né? Também é um relacionamento que eu pessoalmente coloco em check ou em teste quando eu estou me examinando, quanto eu estou fazendo a minha parte para que o fato gerador desta celebração também chegue ao coração, chegue ao ouvido daquele que não conhece Jesus. Com relação à ceia e a questão, né, eu entendo que a questão de anunciar a morte do Senhor até que ele venha é uma das finalidades, né? Paulo vai escrever sobre isso, né? Que nós estamos, na verdade, anunciando a morte do Senhor. Então, eu entendo que na celebração da ceia, né, ao celebrar a ceia, ao lembrarmos desse momento, nós estamos anunciando a morte do Senhor no sentido de que nós reconhecemos de que se não houvesse o sacrifício de Cristo, tudo isso seria em vão. Nada disso seria possível. Né? Não haveria salvação, não haveria cura, não haveria libertação, não haveria restauração. Então nós estamos anunciando a morte, nós estamos de certa forma anunciando que era necessário esse sacrifício.
né, que era necessário a morte. Quando nós vemos Paulo, por exemplo, em Gálatas 3:1, ele vai, né, ele questiona os Gálatas e diz quem os enfeitiçou. E aí ele diz assim: não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, né? Então, anunciar a Jesus como crucificado ou sacrifício de Cristo, ele é necessário, né? O próprio Senhor Jesus, em vários momentos, ele diz que era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse maltratado, perseguido, etc., morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. O próprio Jesus diz que era necessário que isso aconteça. Então, eu entendo que ao celebrar a ceia, nós estamos anunciando, né, a morte do Senhor. Era necessário esse sacrifício, né? Era necessário essa substituição, né? Cristo morrendo em nosso favor. Então, por exemplo, nós temos, né, nós celebramos a ceia e muitos, né, que talvez vêm de visita, vêm conhecer a igreja local e vão observar, né? Talvez não participem, alguns ficam na dúvida se participam ou não, mas nós estamos anunciando a todos os que estão presentes ali que era necessário que o sacrifício acontecesse. E claro, isso tem a ver também com o nosso, né, vamos dizer assim, a nossa missão, a nossa comissão, né, de pregar o Evangelho, de anunciar, na verdade, a boa notícia da salvação, né? Já temos uma pergunta aí também e algumas informações eu queria também dividir, né, ouvir de você com relação aos elementos, né? Lá atrás, a ceia que Jesus instituiu, ele usou um pão, pela tradição da Páscoa do Antigo Testamento, era um pão sem fermento, podemos supor isso, né? E muito provavelmente era um vinho, um determinado teor alcoólico, também tem bastante discussão sobre isso. Nós não temos aquele mesmo pão, né? Não temos aquela receita, né? Nunca usamos aquele mesmo pão. E obviamente o vinho também não temos como replicar o vinho que tem lá. Ou seja, não temos como nos apegar aos elementos, mas de alguma forma a gente usa ali um pão. Algumas igrejas usam vinho, né, com álcool, outras usam, como nós usamos, suco de uva, né? Quais são os significados desses elementos e quanto que a proximidade ao que se supõe ter sido original naquela primeira ceia é importante, é relevante? Eu creio que uma das questões importantes, eu acho que faz grande diferença nós entendermos algo um pouquinho antes de falar dos elementos. Nós temos, por exemplo, né, no nosso contexto protestante evangélico, nós temos dois sacramentos, vamos dizer assim, que seria o batismo nas águas e a celebração da ceia. E eu entendo que esses sacramentos, eles têm um caráter muito mais pedagógico, né, no sentido de ensinar algo, do que litúrgico, né, do que um caráter religioso, ritualístico. Eu creio que isso faz uma diferença muito grande, porque nós temos uma preocupação sobre se tem que ser vinho ou se pode ser o suco de uva, que tipo de pão tem que ser, como que a ceia tem que ser celebrada, né, celebrar a ceia da maneira correta, sem cometer erros. Então, essa preocupação é fruto de uma mentalidade onde esses sacramentos têm um caráter litúrgico. E eu entendo que eles têm muito mais um caráter pedagógico. Então, por exemplo, quando Jesus fala, dizendo, façam isso em memória de mim. Jesus está dizendo, olha, façam isso com uma consciência. Façam isso trazendo à memória o que aquilo representa, o que aquilo significa. Então Jesus está muito mais preocupado com a consciência, né, com o significado,
do que com a própria prática, né? Nós vamos encontrar outros textos, por exemplo, que vão trazer esse caráter pedagógico da palavra, né? Se pega, por exemplo, né, transformem-se pela renovação da mente. Então, Paulo está falando a respeito de uma transformação que acontece em nossas vidas, e essa transformação ela acontece na medida em que há uma consciência, né, da verdade, há uma consciência da palavra. Então, na medida em que nós conhecemos e somos renovados na nossa mente, nós somos transformados, né? Pedro vai dizer, por exemplo, né, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, tem a ver com conhecimento, tem a ver com entendimento. Aí pega, por exemplo, um texto de João, capítulo 6, 54, onde Jesus, por exemplo, disse assim, né, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, né, e eu ressuscitarei no último dia. Já pensou se fosse de caráter litúrgico ou literal, né? Jesus ele está, né, então a ceia, na verdade, para mim, ela tem mais a ver com uma transformação na nossa consciência da relação com Deus e com o próximo do que o ritual propriamente dito, né? Se a gente pensar em outros países, por exemplo, né, eu já ouvi de países da África, né, onde nem não tem a farinha, não tem a uva, eles celebram a ceia com elementos que eles têm à disposição ali, né? Nem sei, não sei quais são. Eu sei que num país lá era uma comida típica deles lá, eles usavam para celebrar a ceia. Então, o elemento em si, né, ele é secundário, né? O principal, na verdade, é uma transformação na nossa consciência. Nós temos a ideia, e muitos têm a ideia, de que se eu participar da ceia com o pão e o vinho, eu vou ser santificado através daquela experiência. E isso pode ser perigoso se nós pensarmos dessa maneira, né? Porque nós estamos voltando àquele sacrifício anual que acontecia no Antigo Testamento, como se mês após mês eu preciso participar da ceia para voltar a ficar limpo. Isso não tem fundamento nenhum. Então, na verdade, a ceia, para mim, a participação, a celebração da ceia tem a ver com santificar o entendimento da nossa relação com Deus e da nossa relação com o próximo. Então, ele tem um caráter pedagógico no sentido de gerar uma cultura da relação com Deus, né, do próximo, baseada na aliança de Cristo, né? Assim como o batismo, por exemplo, a água em si não tem poder de salvação, né? O ritual em si, ele não tem poder de salvação, né? Então, ele tem um caráter pedagógico também, de trazer uma consciência do que está acontecendo naquele momento, né? Então, se a gente entender isso, talvez a gente tire um pouco o foco, né, dos detalhes, né, que nos preocupam muitas vezes com relação à ceia. Agora, o sangue, por exemplo, né, os elementos propriamente ditos, né, o sangue representado pelo fruto da videira, ele tem a ver com o perdão dos pecados, ele tem a ver com a purificação dos pecados. O corpo de Cristo, ele tem a ver com, né, todo o sofrimento, a dor, a enfermidade, tudo que ele levou sobre ele, né? Isaías 53, versículos, né, 3, 4 e 5 podem nos ajudar nesse sentido. Interessante como o ser humano parece que por natureza gosta de regras e gosta de leis e né, no lado religioso de liturgia. E o que nós estamos celebrando nesse momento é exatamente o rompimento disso, né? Quando nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, né, no momento da ceia, nós estamos exatamente lembrando o momento em que isso foi rompido. Mas temos a tendência de querer, de novo, né, não instituir aquela ceia da Páscoa, mas de colocarmos de novo molduras e limitações e significados, como você disse, né, da água do batismo, que não é a mesma água que a gente recebe no cano da Sanepar, né, que não tem poder, né? Exatamente. A gente tem sempre essa tendência de querer voltar naquilo que nos escravizou. Exatamente.
né? E pensando nisso, né, Gálatas 5, por exemplo, né, Paulo vai dizer, né, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Então, no Antigo Testamento, você vê muita simbologia, muitos rituais, muita liturgia, que foi instituído por Deus, né, para que eles praticassem, né? Mas nós vamos ver alguns textos no Novo Testamento, Colossenses 2,17, Hebreus vai falar, capítulo 10, capítulo 8, vão falar sobre isso, né? De que esses elementos, eles eram uma sombra, né, do que haveria de vir. Né? Eles eram uma figura de uma realidade espiritual que nós vivemos hoje, né? Onde esses sacramentos, por exemplo, eles nos lembram, né? Assim como o lava-pés, por exemplo, né? Não sei se é considerado um sacramento, mas o lava-pés, ele tem um caráter pedagógico também, né? Ele nos lembra, ele nos ensina, na verdade, da nossa atitude perante o próximo, né? De humildade, de nos submetermos, de servirmos ao próximo, né? Então, a prática em si, ela é importante, interessante, por quê? Por causa do princípio, por causa do ensino que está ali por trás. Mas nós não estamos presos a isso, né? Nós não somos obrigados a lavar os pés literalmente uns dos outros, né? Mas podemos sim fazer isso, né? Muito bem. Estão mandando perguntas aí, já temos mais coisa vindo, né? Quem pode ministrar a ceia? Quem está autorizado conforme a Bíblia ou conforme a nossa tradição? Ou será que isso é mais uma das molduras que nós nos impusemos ao longo dos anos, né? Quem pode ministrar a ceia? E depois vamos falar sobre quem pode participar da ceia. Olha, eu não encontro muitas passagens na Bíblia que nos ensinam ou falem diretamente a respeito disso, né? Eu creio que uma coisa importante tem a ver com tanto quem celebra a ceia ou toma a iniciativa de celebrar a ceia, como quem participa, a importância, né, de estar em plena comunhão com o corpo, né? Então eu creio que esse é um aspecto interessante, porque a Bíblia não vai dizer quem pode e quem não pode, né? Mas a Bíblia vai ensinar de outras maneiras, né? Que há um princípio de autoridade, que existe uma liderança instituída por Deus, existe a ordenação ao ministério de pessoas que são reconhecidas pela comunidade para representá-las, né, como uma liderança. Então há uma instituição de uma liderança espiritual na igreja, e eu entendo que quando nós celebramos no templo, reunidos como igreja, né, ela deve ser celebrada, né, pelos pastores ordenados ou licenciados, né, ou na falta deles um diácono, ou pessoas que são, né, autorizadas, que são reconhecidas pela comunidade como pessoas de caráter, pessoas irrepreensíveis, íntegras. Então eu entendo que no contexto de igreja, essa liderança reconhecida pela comunidade deve celebrar a ceia. Quando nós vemos no Novo Testamento que eles partiam o pão nas casas, eu entendo que a celebração da ceia nas casas, a Bíblia não vai nos dizer sobre isso, mas ela pode ter sido feita pelos diáconos, ela pode ter sido feita por líderes ou até mesmo pelo líder da casa, né? O marido, o pai, o sacerdote do lar possivelmente tenha celebrado também. Mas aí eu volto àquela questão da importância de estar, né, integrado na comunhão do corpo, né? Pessoas que, de fato, têm a consciência, né? Nós falamos sobre discernir o corpo, né? Então eles têm uma consciência do que aquilo representa, né? E suas vidas também são coerentes com aquilo. Então, para mim, essas seriam dois requisitos, vamos dizer assim, para alguém celebrar a ceia na casa ou, né, em algum, de repente, um retiro. Há muitos momentos diferentes onde a igreja está reunida, né, em ambientes informais, onde a ceia pode ser celebrada, mas com essa consciência
né? Por isso que Paulo disse, né? Sempre que o fizerem, façam em memória de mim, ou seja, façam com a consciência do que aquilo representa. Então, seria para mim esse, né, esse direcionamento. E emendando, né? Então, quem pode participar, e uma das perguntas, né, que eu recebo com certa frequência e que é válido, especialmente agora também para sexta-feira, né? Quem pode participar e como ficam as crianças com relação a isso, né? Que criança pode participar da ceia também? Boa pergunta, você quer que eu responda isso? Né? Você é a celebridade sendo entrevistada aqui. Claro. O texto, na verdade, aquela expressão, né, ele usa, na verdade, ali em Corinto, ele usa, por exemplo, quem não discerne o corpo do Senhor, e eu gosto dessa expressão, eu creio que ela representa, na verdade, quem pode participar da ceia. Aquele que discerne o corpo do Senhor. Né? Claro, nós vamos entrar daqui a pouquinho, entrar na questão da salvação, da fé em Jesus, e há dúvidas e perguntas, né? Tem que ser batizado, tem que ser membro da igreja, criança também. Então há alguns questionamentos práticos, mas como direcionamento, aquele que discerne o corpo do Senhor. E eu entendo que alguém que discerne o corpo do Senhor, né? Ele crê em Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, né? Então ele tem uma aliança, uma experiência pessoal com Deus, né? Através da sua fé em Cristo. Então ele discerne, na verdade, o que Cristo fez por ele, e ele discerne também, ele tem consciência da natureza do corpo, da natureza da igreja. Ou seja, ele está inserido na comunhão e ele tem esse discernimento de que a ceia é celebrada, né, o partir do pão é celebrado na comunhão com outras pessoas. Então eu entendo que a direção né, o requisito é alguém que discerne o corpo do Senhor, tanto na relação com Deus como na relação com o próximo. Aí nós entramos na questão do batismo, né, historicamente, nas nossas igrejas, né, era quase que, né, era obrigatório, a pessoa ela era, né, tinha uma experiência de conversão, ela era batizada, e depois que ela fosse batizada, ela participava da ceia. Né? Não há uma direção, não há uma referência clara da palavra de Deus com relação a isso. Né? Eu entendo que o ideal seria, só que aí nós teríamos que talvez entrar em outras práticas. Né? No Novo Testamento você vai perceber que a pessoa que, né, cria, né, imediatamente ela está apta ao batismo, né? Então ela crê e é batizada, e a partir disso ela está inserida no corpo, né? Ela é batizada no corpo, Paulo vai usar essa expressão também, e ela começa, né, a participar, a celebrar a ceia dentro do corpo de Cristo. Então talvez, né, voltando ao tempo da igreja primitiva, isso era assim que funcionava. Mas a palavra de Deus ela não vai, né, mostrar com muita clareza, ela não diz em nenhum lugar que é obrigatório que você seja batizado. Então, se você tem uma aliança com Jesus, alguém que realmente tem consciência, né, do sacrifício de Cristo e tem uma experiência com Ele, ela pode participar, pode, né, celebrar a ceia. Mas a pergunta então é, né, por que essas pessoas já não também são batizadas, ou por que ainda não tomaram a decisão do batismo? Né? É um outro assunto que talvez em outro momento deveríamos tratar. Né? Com relação a crianças, eu creio que tem muito a ver também com essa consciência, né, com essa experiência. Você me compartilhou, né, hoje da questão das tuas filhas, né, com 5 anos, com 7 anos, já tomaram uma decisão por Jesus, né, tiveram uma experiência com Ele, uma entrega, uma decisão. Né, o que impede elas, por exemplo, de participarem da ceia? Né? Se elas creem, se elas de fato entendem que isso, o que isso significa, o que isso representa. Né? Então, não há uma direção clara com relação a isso, né? Mas é importante que haja uma consciência.
né? Haja um entendimento a respeito do que aquilo representa, né? E se de repente a criança não entende, não está em paz, ou você percebe que aquilo não é, né, um entendimento que ela tem, talvez deveria aguardar ainda, né, até que haja uma clareza a respeito da salvação, né? Não sei o que você pensa a respeito disso. Nós como igreja, e muitas fazem isso, né? Não celebramos com a presença das crianças, e o que a história nos ensinou, né, de onde nós viemos, não nesta geração, isso é assim há muito tempo, é de não expor as crianças exatamente a tomarem indignamente. O que eu quero dizer com isso? Imagine que todas as crianças estejam lá conosco no templo, e vamos celebrar a ceia, e algumas crianças, né, mais tenra idade, podem estar aptas a tomar, nenhuma criança vai querer não participar, né? E algumas Uhum. vão estar ali, eventualmente, não aptas, né? Não discernindo tudo isso que você acabou de explicar. Então, para nós não expormos as crianças, e elas não vão saber nem discernir o não, né? As que vão discernir o sim, eu vou participar, elas têm a consciência, e as outras vão fazer porque está todo mundo fazendo, né? Então, Uhum. como igreja, nós evitamos expor as crianças a isso. A partir do momento que elas estão presentes no culto, elas participam, né, e podem já tomar a sua própria decisão. Agora, como nós estamos nos preparando para celebrar isso na sexta-feira nas casas, muda um pouco de figura, né? Já não é mais algo assim por atacado, né, onde nós deixamos todas as crianças de fora, mas cada casa vai ter a sua realidade, né? Então, tem uma casa que tem uma mãe e o seu filho. Tem uma casa que tem um pai e a mãe e 3 filhos. Né? E cada um, quem estiver na posição de líder dessa casa, né, nas diversas configurações, tem agora a oportunidade, se ainda não tem absoluta convicção, de conversar com o seu filho, né? Talvez aquela conversa que você teve um ano atrás, ela tenha respostas totalmente diferentes, porque na vida de uma criança um ano faz uma enorme diferença, né? Uhum. E esse momento ele não é carimbado, né, com 5, nem com 7, nem com 11. Cada criança tem seu momento, né? Mas é um momento é uma oportunidade única, né? Eu estou brincando que agora as crianças estão tendo os melhores professores de matemática, os melhores professores de português, os melhores professores de escola dominical em casa, né? Porque é tudo homeschooling, né? Mesmo que você, pai, ou você, mãe, não se sinta tão bem preparado para dar aquela aula, porque não estudou, você vai transmitir muito mais do que aquela conta de matemática e muito mais do que aquela história da Bíblia você vai transmitir, né, da sua própria vida. Então, esse é um momento, essa é uma oportunidade incrível, né, que nós estamos, muitos de nós confinados, de nós conversarmos com os nossos filhos individualmente e discernirmos juntos com eles, né, o que Jesus representa para você, né, você já fez, talvez você nem saiba se o teu filho fez essa oração ou não, né, pergunta para ele e tenta discernir junto com ele se ele está realmente entendendo isso tudo que o Luciano explicou. Bom, nós temos 20 segundos, eu vou encerrar essa live agora e já vamos abrir outra e nós vamos entrar nesta pergunta e também nas diretrizes práticas aí para a ceia de sexta-feira. Então, nós estamos encerrando aqui, eu já reconecto, fica aí, não sai daí que a gente já volta. Luciano, esperar Sim, alguns instantes aí para ver a turma chegando, voltarem. né? Já Isso. vamos pegar no nível de espectadores que estávamos antes aí. Então, nós estamos desafiando os pais, né? Você que é pai ou mãe de uma criança e normalmente não participa da ceia na prática da igreja, né? Você tem agora o privilégio, né, de sentar com o seu filho, com a sua filha e conversar com eles a respeito do que Jesus representa para ele, quanto essa criança tem a concepção de que Jesus é seu Senhor e seu Salvador. E você vai junto com ele poder discernir, não fala para ele
eu preciso que você dê a resposta certa para você participar da ceia na sexta-feira, né? Não promete nada para ele. É uma ótima oportunidade para você conversar. Se a resposta não for convincente, se você acha, puxa, não tem o entendimento todo, é uma excelente oportunidade para você orar comigo, para você explicar de novo. Começa do começo, explica quem Jesus é, né? Filho de Deus, morreu na cruz no nosso lugar, ressuscitou, hoje reina à direita de Deus Pai, e ele se oferece para ser o teu Senhor e teu Salvador. E quem sabe a gente não tem, exatamente nessa motivação da conversa, a oportunidade de você fazer com seu filho a oração mais importante da vida dele. Então, aproveite esse momento. Se você entender que mesmo em função da idade, em função da compreensão, isso não está maduro, não é tempo, não precisa se apressar, né? Não existe nada de errado com seu filho, né? Isso vem com as diferentes idades, não é mérito ou demérito de pai, de mãe ou de criança. Deixa essa parte de lado, né? Ou você explica que você vai participar da ceia e que ele, por ser criança, não vai participar, ou até mesmo você pode optar por não participar para não ver ele, né, pedindo para participar ou algo a falar sobre isso, Luciano? Não, creio que as orientações são bem boas, né? É realmente uma oportunidade, né? Eu creio que tem a ver com anunciar a morte do Senhor, né? Até que Ele venha. E fazendo isso dentro de casa, né? Com os filhos, com o cônjuge, de repente, ou com alguém que está lá com você. Creio que é uma ótima oportunidade, né? De expor o que isso representa, o que isso significa. E com certeza, né? Para os filhos, para as crianças também, né? Sem tentar manipular, como você mesmo disse, sem tentar impor alguma coisa. Às vezes, né, eu lembro, na verdade, me vem à mente agora duas pessoas, na verdade, uma mãe e uma filha que estavam um dia aqui em casa e nós estávamos conversando com elas e, né, passando por crises, e expliquei, na verdade, o plano de salvação que representava uma aliança com Jesus, e a mãe, na verdade, entregou a vida dela para Jesus naquele momento, e a filha também tinha vários problemas, várias dificuldades. Conversei com ela também, e ela foi muito sincera. Ela disse: eu ainda preciso pensar, eu não sei se é isso que eu quero. E eu, né, em nenhum momento fiquei cobrando ela uma decisão dela, né? Eu falei: olha, né, só quero, né, demonstrar a importância disso. Tenha o teu tempo, né? Deus, ele age na nossa vida de uma forma muito maior do que a gente imagina, né? Então, e ela foi embora sem tomar uma decisão, né? E eu acho que essa postura deve ser a nossa postura também, né? Inclusive dentro de casa. É sempre um convite, né? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, aos 13 anos, estou debaixo de ameaça. Isso marcou minha jornada espiritual por um tempo, né? Eu fui ameaçado pelo pregador de que Jesus poderia voltar naquela noite e se eu não tomasse aquela decisão eu ia para o inferno, né? E não faz bem, né? É um convite. Jesus Uhum. está à disposição. Nossa postura nesse momento, seja para o nosso filho ou, enfim, né, para alguém que a gente vai falar de Jesus, é o convite mais gracioso possível. Se você tiver o privilégio de fazer isso com o teu filho, você vai marcar esse momento no teu coração para o resto da vida. As minhas filhas tomaram essa decisão com a mãe. Eu não lembro se eu estava trabalhando ou viajando, mas de qualquer forma eu estava fazendo alguma coisa muito menos importante do que isso. Mas eu lembro muito bem quando eu recebi essa notícia, né? Que as minhas filhas tinham tomado essa decisão. E inesquecível, é marcante. E é uma sensação que todo pai e toda mãe vai guardar no seu coração. Uhum. Tem uma pergunta ainda que volta um pouco para a parte das instruções, né? As instruções sobre a ceia são todas iguais? Nós temos algumas, né? Você citou vários textos que falam especificamente da ceia, né? Todas elas são iguais? Elas se alinham perfeitamente? Ou tem algum debate teológico aí,
em alguma orientação de Paulo e a prática de Jesus nos evangelhos e coisas assim? Não sei. Não Porque sei eu se... vejo a... Diga. Nossa. Eu não sei exatamente ao que se refere, não me vem em mente, na verdade, nenhuma uma diferença, né? Não, não sei. Talvez tenha algum elemento aí que eu não estou captando. Não sei também exatamente, né, se a pessoa já tem isso a resposta pronta, né? Ou se é uma dúvida, mas nós temos basicamente dois momentos onde a ceia é orientada na palavra. Uma é Jesus praticando a ceia, né? E dando ali as instruções, mas fazendo a prática, né? Então os evangelhos eles são narrativos. E depois nós temos a instrução de 1 Coríntios 11, onde ela é descritiva. E elas, na minha opinião, elas se complementam, né? Eu também não me ocorre agora nunca vi um debate sobre isso, de que alguma coisa se contradiga, eu creio que não. A Bíblia não faria isso, né? Se ela se contradiz é porque a gente está, de alguma maneira, ainda sem entender o que ela está falando, né? Mas Uhum, são elementos da prática do que Jesus fez, né? Como o evangelista observou e como ele descreveu, e aquilo que a gente nem sabe bem como Paulo recebeu de Jesus, né? Ele só fala assim, o que eu recebi do Senhor, né? uhum, A gente não tem informação de como, se foi mais uma vez que ele caiu do cavalo, ou enfim, né? Como que aconteceu. Mas eu não uhum, encontro uma diferença, encontro uma complementaridade, né, da prática com a orientação, né, e o que Jesus fez e falou, do que Paulo orientou e alguns outros trechos que você mencionou também. Mas uhum, eu não encontro nenhuma uhum, diferença, não me vem à memória uhum, agora nenhuma diferença. uhum. Também não me ocorre algum conflito, né, alguma divergência nesse sentido, né? Paulo, com certeza, Paulo está experimentando igreja, né, pós derramamento do Espírito Santo, a igreja constituída, vamos dizer assim, né? Então, Paulo tem todo o desafio, tanto teológico como prático, né, de como aplicar, na verdade, o ensinamento de Jesus, a revelação que ele recebeu, de botar tudo isso agora no dia a dia da igreja, né? Então, ele vem para complementar isso, né? Então, entendo Muito dessa bem. forma também, né? As perguntas, então, elas vieram relacionadas ao significado do pão e do suco. Nós concluímos de que os elementos em si não são assim tão importantes, ou melhor, eles não têm a importância da precisão, né, de ser um vinho, ser um suco, o tipo do pão, etc., com relação a só batizados participarem da ceia, né? O Luciano também explicou bem. Se você está chegando agora, daqui a pouco vai estar no YouTube, você pode assistir de novo o que nós falamos, né? E agora eu queria entrar agora na questão da ceia de sexta-feira. Como que nós vamos proceder? Nós vamos estar lá no templo, um grupo pequeno de pessoas, é o mínimo necessário para que o culto funcione, né? Precisamos de uma pequena equipe lá, e nós vamos celebrar a ceia lá. As orientações eu vou dar, né? Nós vamos ter um momento bem gostoso de cantarmos músicas, né? O Carlos vai estar lá conosco, nós vamos ter um tempo mais longo de cantarmos músicas, então você pode conectar com a gente 10 horas, cantar com a gente, né, daquele jeito gostoso que a gente está acostumado, com o Carlos dirigindo, o nosso jeito de as músicas que nós conhecemos e tudo mais, né? Vai ter letra passando embaixo da tela dessa vez, então você pode acompanhar. E depois do momento das músicas, nós vamos entrar direto na celebração da ceia. Então a Elfi, a nossa querida Elfi, já concordou em preparar a ceia, dessa vez para mim, né, e para a equipe, mas você que está em casa, você pode participar também. Então, com tudo isso que o Luciano explicou, você pode se preparar agora para essa ceia. Primeiro, do ponto de vista espiritual, né, essa conversa com as crianças, para quem tem criança em casa, esse auto-examinar-se, né, é um processo contínuo que a ceia só nos relembra, né, a gente não precisa fazer isso só uma vez por mês. E prepare-se com os elementos que você tem em casa. Se na África não tem suco de uva, a ceia deles não vale menos por causa disso. Se você não tem suco de uva em casa e você não precisa ir no supermercado por outros motivos,
não precisa sair de casa, né? Use os elementos que você tem à disposição. Pão, grande maioria de nós temos em casa. Não é o pão igual ao de Jesus, nunca vai ser, então fique tranquilo. Prepare um copo com alguma coisa, com líquido, se você tiver suco de uva, é ótimo, ou mesmo vinho, e você deixa ali preparado. Porque mesmo que nós estejamos separados, né, em casas, cada um na sua casa, separados, nós estamos unidos como corpo, né? A ministração vai ser feita a partir da igreja, né? Eu vou celebrar, e você pode participar. Então, deixa ali preparadinho, antes das 10, às 10 horas a gente entra, vamos ter um período um pouquinho mais longo de louvor, de adoração, através de músicas, e depois a gente vai celebrar. E vai ser muito interessante nós repetirmos aquela prática que nós temos de cada um segurar o pão, mas não sair comendo logo assim que recebe, né? Então você pode também se preparar, você pode imaginar que vão ter muitas pessoas que você conhece, outras tantas que você nunca viu, que vão estar naquele mesmo momento tomando o pão e tomando o cálice naquela mesma hora. Vamos fazer disso uma celebração. É um momento diferente que nós estamos vivendo. Muitas coisas mudaram, muitas coisas que não se imaginava fazer em casa, hoje estamos obrigados a fazer em casa, a ficar em casa. Então, durante este período, nós vamos repetir essa prática, né, de celebrar a ceia desta forma que nós estamos organizando agora. Então, prepare-se, tenha os elementos, né, depois de você discernir aí com quem vai estar junto com você. É possível que você tenha junto com você na hora de assistir o culto, você já sabe que terão várias pessoas ali, talvez pessoas que estão pela primeira vez acompanhando um culto, enfim. Então você pode ficar à vontade e não participar, né? Até para não constranger as pessoas ao seu lado. Mas fora disso, você pode ficar bem tranquilo, participar conosco, todos esses elementos que o pastor Luciano explicou, eles vão estar lá, eles vão estar presentes, né? A ministração, a lembrança, a simbologia que nos lembra, né? O discernimento do corpo e tudo mais. Então, você pode participar. Deixa eu dar uma olhadinha na minha lista. Enquanto isso, o Luciano tem alguma coisa para complementar? Deixa eu ver se eu esqueci alguma orientação. Estou seguindo e anotando tuas observações aí, instruções para sexta-feira. Estou acertando a minha parte? A princípio está claro. Muito bem. Então é isso, né? Eu gostei muito de conversar, né? Essas conversas com o pastor Luciano, para mim, sempre são de grande aprendizado, eu gosto muito de conversar sobre coisas assim. Hoje vocês puderam acompanhar como a gente conversa, né? E eu tenho certeza que muitos foram edificados, muita informação útil surgiu aqui quando a gente celebra a ceia. E temos, às vezes, 15, 20 minutos para fazer, não dá tempo de explicar tudo isso, né? Então, foi muito prazeroso, acho que vai ficar no arquivo aí para quem quiser aprender aí, né? Esqueci o nome dela, ela usa Missy Pauls, me ajuda aí, quem que é escreveu aqui. Obrigado, pastores, renovação da mente. É a mãe da Lola, como é o nome dela? O Jürgen e a Margot. Margot, né? Margot. Isso. Me escapou o nome. Valeu, Marco. Obrigado pelo incentivo aí. Renovação da mente. Essa é a palavra de ordem, não só na ceia, né? Aí Amanda me ajudando com o Marco. Amanda me conhece, sabe que nome não é meu forte, desculpa. Nada pessoal. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, se você chegou agora, espera um pouquinho só o nosso computador processar, porque a gente precisa colocar isso no YouTube, mas o mais tardar amanhã vai estar aí, você vai poder acompanhar. Se você... Aí a Marva está até dando um tchauzinho. Se você fica à vontade para compartilhar isso com outras pessoas que você imagina que vão estar conosco. Domingo, 10 horas, estamos lá. Prepare-se para uma ceia inesquecível, né? Espero que não sejam muitas nesse formato, mas enquanto nós estivermos nessa situação, nós vamos fazer isso desta forma.
Então tá bom, falamos sobre tanta coisa boa, falamos sobre o sacrifício de Jesus por nós, e uma das coisas que isso também gerou foi a nossa liberdade de chegar ao coração do Pai. Eu queria aproveitar esse momento para nós orarmos, agradecermos pelo que aconteceu, pelo que nós falamos, clamarmos pelo Brasil, né? Se você ora pelo Brasil, ore mais agora. Nunca nossos governantes precisaram tanto das nossas orações. É uma orientação da palavra de Deus orarmos pelos governantes. Concorde você ou não, seja você irritado com os nossos governantes ou 100% de acordo, eles precisam da nossa oração. Eles vivem um momento onde tudo aquilo que funcionou não funciona mais. É um momento de renovação da mente para eles também. E sem Jesus é impossível, né? Eu vejo, a gente observa líderes tateando e tentando para lá e para cá de uma ou de outra forma, tentando se aproveitar politicamente, outros economicamente disso. Isso tudo não vai nos levar aonde Deus pretende com essa situação. Então, ore comigo e com isso nós encerramos. Nosso Pai, te agradecemos pelo país que nós vivemos. Te louvamos pelo Brasil. O Brasil é um país tão querido, de um povo simpático, trabalhador, e eu clamo pelos nossos governantes. Eles precisam de nossos governantes todos, tenham eles teu filho no coração ou não, todos eles precisam da tua direção, da tua orientação. Clamamos que tomem decisões sábias, decisões que conduzam esse povo a um lugar de não sofrimento, decisões que conduzam esse povo à justiça, social, a justiça também na área espiritual. Clamamos pela salvação do Brasil e passa também pela vida dos nossos líderes. Clamamos pelo nosso prefeito, o Greca, clamamos pelo nosso governador, o Ratinho, clamamos pelo nosso presidente, o Bolsonaro. Cada um deles tem ali a autoridade recebida de ti. Tu permitiste que eles tomassem essa posição e é a autoridade que eles têm, eles recebem da tua mão. Portanto, clamamos que eles sejam usados por ti para tomar as decisões sábias, para que esse país possa um dia celebrar aquela expressão da tua palavra de Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Clamamos por isso. Obrigado por essa semana que nos lembra do sacrifício do teu filho na cruz. Abençoa a tua igreja espalhada pelo mundo, celebrando nessa semana de maneiras tão diferentes. Esse momento, pedimos que a tua palavra seja anunciada com poder e que haja salvação. Pai, nós declaramos salvação nas casas onde essas conversas vão acontecer, nós declaramos salvação no país onde a tua igreja está se manifestando de uma maneira tão criativa, com lives, com cultos e com transmissões, que haja salvação como nunca se viu nesse país. Desde já te agradecemos pela fé, oramos no poderoso nome. Amém. Amém. Oi, pessoal, obrigado a todos que participaram pelas perguntas, você que vai nos acompanhar depois na gravação no YouTube, se quiser ainda conversar com a gente, fica à vontade, é o tipo do assunto que a gente gosta muito de se envolver. Obrigado, Luciano, pelo teu tempo, pelo teu preparo. Deus abençoe a tua vida. Nos vemos. Obrigado pela oportunidade, sempre um prazer. Valeu. Grande abraço. Até mais.